Eu penso que essa enquete, ela revela um falso dilema muito comum no meio evangélico. E que dilema é esse? A ideia de que a gente precisa escolher entre a fé e a razão. Isso é um dilema clássico. Entre a fé e o pensamento crítico. Como se essas coisas fossem opostas entre si, e para ser crente você tem que negar a razão em nome da fé. A Bíblia nunca colocou essas duas virtudes humanas como opostas, como antagônicas entre si. Pelo contrário, eu quero provar aqui com as Escrituras. Se você abrir a Bíblia, você vai perceber um Deus que realiza milagres. Mas você também vê um Deus que ordena. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:21, através da vida do apóstolo Paulo, Deus ordena: examinai tudo. A palavra examinai está relacionado ao exercício do pensamento crítico. O mesmo Novo Testamento que nos apresenta o sobrenatural, diversas vezes operacionalizado pelo próprio Jesus, também nos manda provar os espíritos. Provar aqui também carrega esse significado, esse conteúdo semântico relacionado a uma atividade racional. Também o próprio texto bíblico, em Atos 17:11, elogia os bereanos que conferiam na Escritura se aquilo que Paulo estava pregando era verdadeiro. E aí a pergunta provocadora que eu faço é: se eu posso questionar uma pregação vinda de um apóstolo que recebeu o seu ministério do próprio Cristo, se a Bíblia elogia uma igreja que questiona esse nível de pregação, por que eu não questionaria o testemunho de uma pregadora mirim, gente? Por quê? Da onde que vocês tiraram que isso aí seria expressão de incredulidade? Então vamos colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares. Testemunho não é escritura para ser inquestionável. Esse é o grande ponto. Testemunho não é escritura para ser inquestionável. E é muito curioso abrir a Bíblia e perceber um dos autores dos textos das Escrituras, o apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento, ele está pregando e a igreja de Bereia está verificando se aquilo que ele está pregando é verdadeiro. E a Bíblia, quando comunica essa postura, não está chamando eles de incrédulos, de sem fé, não. Está elogiando, porque quem tem apreço pela verdade não ouve qualquer discurso e dá glória a Deus. Quem tem apreço pela verdade verifica se o que está ouvindo é verdade para receber aprovação. Isso aqui é o grande ponto, tá? Questionar um testemunho extraordinário, então, não é incredulidade. Não é, de maneira nenhuma, tá? Porque se questionar uma pregação vinda do apóstolo Paulo não é incredulidade, então questionar testemunho não pode ser, porque dentro da ordem de prioridade autoritativa, pregação está acima de testemunho. Qual é o discurso que tem mais autoridade? Um discurso que comunica um testemunho ou um discurso que comunica as verdades eternas de Deus? É a pregação. A pregação tem mais autoridade. Então, se eu abro a Bíblia e percebo que tem alguém pregando e a igreja está verificando se aquilo que está pregando, está sendo pregado, é verdadeiro ou não, e a Bíblia elogia essa postura, então eu concluo que questionar um testemunho também não é expressão de maturidade. De imaturidade ou de incredulidade. Então, o que é questionar um testemunho? Significa apenas que Deus não nos chamou para ter uma fé ingênua, gente. E se existe algo que impera no nosso meio, é a ingenuidade. E a grande marca disso é que tem gente desonesta recebendo lucros. Porque diante de pessoas que têm fé ingênuas, dominadores, manipuladores, dominam. Ganham cada vez mais poder. Não é? Deus nunca nos pediu para abrir mão do bom senso, de forma alguma. O milagre é extraordinário justamente, pastor Dário, porque foge do curso natural das coisas. Sim. Mas quando um testemunho, quando um relato apresenta inconsistências, não é falta de fé examiná-lo. E se existe uma coisa que marca o testemunho que a gente ouviu dessa menina, é inconsistências. Tem várias, né? Os nossos ouvintes, muito inteligentes, perceberam muito bem. Inconsistências como, gente, mas como é que isso só foi percebido na hora do parto? Isso é uma inconsistência, tem que responder. Gente, cadê o laudo? Isso é uma inconsistência. Sim. Tem que responder. Então, a questão aqui não é se o Deus da Bíblia pode fazer milagre ou não, se ele é capaz de fazer ou não. Não é? O pastor Davi disse algo interessante. Se Deus quiser, ele pode gerar
um feto dentro do útero. Tá, ok. O Deus da Bíblia tem esse poder. Mas eu não vejo Deus usando o poder sem propósito. Quando eu olho, por exemplo, as narrativas das Escrituras, o milagre que chega mais próximo de uma gestação improvável como essa é o próprio milagre de Jesus ter sido gerado na barriga de uma virgem. Né? Uma virgem gerando um bebê é realmente milagroso. Mas Deus fez isso por qual propósito? Para trazer o Messias ao mundo. Não poderia ter vindo de uma relação carnal, de uma conjunção carnal de um homem e uma mulher. Então é por isso que Deus gera em uma virgem. Agora a pergunta é, qual a necessidade de gerar uma pessoa dentro de um útero, gente? Pulmão. Dentro de um pulmão, gente. Sim, a coisa sim. é tão absurda que eu tenho dificuldade até de falar de maneira espontânea. Então assim, Deus tem poder para fazer? Deus tem poder para fazer, mas o mesmo Deus que tem poder para fazer não usa o seu poder sem propósitos claros, sem um propósito, sem uma lógica, não é? Deus não gerou um bebê em uma virgem por capricho, é isso que eu quero dizer. Não foi por capricho, eu tô querendo mostrar o meu poder na terra. Tô querendo mostrar, eu vou gerar dentro de uma virgem. Não é a expressão de um Deus caprichoso, é a expressão de um Deus de propósito, que fez o que fez porque uma divindade encarnada não poderia vir de uma conjunção carnal. Deveria haver um elemento divino, que é o Espírito Santo, que gerou Jesus dentro da barriga de uma mulher, porque era necessário que houvesse natureza humana em Cristo, porque senão ele não seria plenamente homem e plenamente Deus. Pronto, há um propósito divino. Agora, e gerar dentro de um pulmão, gente? Pelo amor de Deus, assim, não vamos ser ingênuos, gente. Ser crente não é ser tapado, não é ser ingênuo, não é abrir mão da racionalidade. Sim. Vamos lá, quem deu a racionalidade pra você, crente, foi Deus. O mesmo Deus que te deu fé, e por isso é um pecado não exercer a fé, é o Deus que te deu racionalidade. Então, se é pecado não exercer a fé, também é pecado não exercer a racionalidade. Então, pensar não é pecado. Pecado é deixar de usar a razão que Deus te deu. Amém. Verdade. Porque quem ganha com a tua ausência de pensamento crítico é o pai da mentira. Ele é o que ganha. O maior interessado em você ter uma fé ingênua que não pensa é o diabo. Porque os seus asseclas ganham cada vez mais lucro, ganham cada vez mais espaço nos nossos púlpitos. Sim. Porque se nós pensássemos e tivéssemos bom senso, muita gente que ganhou dinheiro com a igreja evangélica não teria ganhado. Fato é esse. É por demonizar o pensamento, é por atribuir pensamento como se fosse sinônimo de incredulidade, que a gente vê os absurdos que o movimento evangélico aplaude. Porque a grande verdade é essa. Tem muita coisa sendo aplaudida que deveria ser rejeitada. E a pergunta é, por que não é? Por que não é rejeitada? Porque nós somos produtos de um processo histórico educacional que nos ensinaram pedagogicamente que pensar é pecado, que pensar é coisa de gente gelada. E a gente acreditou. E é por acreditar que a gente vê cada vez mais absurdos sendo aplaudidos como sendo testemunhos, quando na verdade não é. Então, meu irmão, minha irmã, Deus não é glorificado pela propagação de informações falsas, ainda que elas estejam sendo comunicadas de maneira bem intencionadas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, mas tem gente sendo edificada, então os fins justificam os meios? Não é? Então, examinar afirmações humanas com responsabilidade não é um ato de desconfiança em relação ao poder de Deus, é apenas apreço pela verdade. Quem tem apreço pela verdade questiona. Quem tem apreço pela verdade, e a gente tem que abandonar esse discurso. Tem que abandonar. Mas isso aí é incredulidade, o poder de Deus faz o que quiser. Isso aí é coisa de gente que não quer se submeter à tarefa de pensar. Vamos ser muito, muito sinceros aqui. Que não tem coragem de pensar, porque pensar exige coragem. Pensar exige ter coragem de pegar um martelo e quebrar certos ídolos que a gente construiu. A verdade é essa. Às vezes eu faço alguns comentários sobre algumas pessoas que são idolatradas no movimento evangélico, e as pessoas dizem, mas fulano é homem de Deus. É homem de Deus, mas continua sendo homem. A expressão é homem de Deus.
né? Pode ser de Deus, mas ainda continua sendo homem. E se é ser humano, é passível a erro. E se é passível a erro, não pode ser visto como inquestionável. Ponto. Então, gente, para concluir aqui, no fim das contas, a gente não deve acreditar em um testemunho só porque ele é emocionante. Isso é um outro problema também do movimento evangélico. Aquilo que é altamente emocionante é altamente aplaudido. Um testemunho não pode ser aceito só porque é emocionante, só porque arranca lágrimas. E também não deve ser rejeitado só porque é extraordinário, porque coisas extraordinárias acontecem pelo poder de Deus. Então a gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio, à luz das Escrituras. Não é? A Bíblia abre precedente para isso, porque tem milagre que não tem precedente bíblico, gente, pelo amor de Deus. Né? Existem certas manifestações que foram aplaudidas como sendo milagres que tem precedente bíblico para crer nisso? Então esse é o grande ponto. Então devemos retornar às Escrituras, devemos também ter compromisso com a verdade, não com as nossas emoções. O testemunho pode ter te emocionado, mas nem tudo que emociona é verdadeiro. Tá? E por fim, a gente precisa aprender a pensar. Aprender a pensar como prática espiritual. Se é espiritual orar, estudar também é espiritual. Se dedicar para aprender mais, para ter uma fé mais madura, para ter uma fé mais inteligente, isso também é espiritual, uma prática espiritual. Deus não se agrada apenas quando você sobe um monte para fazer propósito. Deus se agrada também quando você abre um livro e lê. Quando você quer ser um filho inteligente. Porque Deus é inteligente, um Deus inteligente é digno de filhos inteligentes também.